Fala galerinha tricolor, tudo bem, beleza? Eu sou o Marcos Barreto, estou aqui de volta no canal do Barreto, para a gente fazer uma análise breve do jogo Fluminense e Cuiabá. Pessoal que participa dos grupos do Fluminense que estão ativos por aí, lembre que semana passada eu ainda avisei, o Cuiabá é um time enjoado, embora tenha vindo da Série B, é um time que está bem montado, bem estruturado, joga no contra-ataque, tem um grande ferrolho, é difícil de fazer gol no Cuiabá, e tem uma defesa tão bem estruturada que há 18 jogos o Cuiabá não perdia. Então valorize essa vitória, Guerreiro Tricolor. Foi uma grande vitória, uma vitória de 1-0. É um placar magro, mas o que importa são os 3 pontos. Né? Gol do Gabriel Teixeira, um gol de centroavante de primeira, né? Porque ele soube se posicionar, passou por trás da defesa, chegou na frente, fez o gol com o cruzamento do Iago Felipe, uma grande jogada. Então, vamos à análise da partida entre Fluminense e Cuiabá, hoje que foi realizado em São Januário. Então, vamos falar sobre o herói da partida, que também não é só o atacante, mas Marcos Felipe, cada vez mais titular do Fluminense. Ele fez pelo menos 2 grandes defesas nessa partida, uma naquela falta que ia no cantinho, ele deu um leve toque na bola, a bola explodiu na trave, foi uma grande defesa do Marcos Felipe, e teve outra defesa que garantiu o resultado do Fluminense. Essas 2 bolas seriam suficientes para pelo menos conseguir o empate ou até mesmo a vitória do Cuiabá. Por isso eu disse que o time do Cuiabá é um time perigoso. O Marcos Felipe tem que ser exaltado porque ele garantiu os 3 pontos do Fluminense hoje. Falando sobre a defesa, né? Tem que falar do Samuel Xavier, grande titular, alcançou realmente a titularidade, não tem mais para ninguém. Ele é o lateral direito titular do Fluminense. Ele barrou o Calegari, que é um bom jogador, mas não podemos queimar, né? Uma joia tricolor como o Calegari merece um pouco mais de tempo para conseguir a maturação e ocupar, de repente, até mesmo outra posição dentro de campo. No sistema defensivo do Fluminense, tanto o Manuel como o Lucas Claro, que zaga é essa, minha gente? É uma zaga que a gente tem uma segurança que há muito tempo não sentia e realmente tem feito partidas impecáveis. Não há nada a acrescentar, na verdade eles são os grandes guerreiros tricolores nesse momento. O único ponto, como sempre, é a lateral esquerda. Até o início do segundo tempo, eu imaginei que eu não ia falar mal dele. Eu não queria fazer uma crítica injusta ao Egídio, que estava até vindo bem na partida. Mas ele, de vez em quando, ele tem um apagão. Ele realmente não sei o que acontece com a cabeça do Egídio e ele esquece do jogo. E ele fez uma lambança que, ainda bem que a árbitra preferiu dar falta a favor do Fluminense, mas não, nem falta foi. Que poderia ter sido resultado em um gol ou uma expulsão do próprio Egídio. Ainda bem, mas eu não gosto de quando esse tipo de coisa acontece, né? Porque eu sinto que uma vitória realmente não é tão saborosa quando acontece esse tipo de situação, né? A gente tem que realmente valorizar os jogadores, né? A equipe adversária pelo empenho que teve para jogar bem no campo adversário, né? Vieram até aqui o Rio de Janeiro, fizeram uma grande partida. 1-0 não é uma derrota vergonhosa, pelo contrário, jogaram de igual para igual. E assim, a gente precisa realmente pressionar o Roger para tentar o Jefté no lugar do Egídio, pelo menos uma partida, para ver como é que o moleque reage no jogo do Campeonato Brasileiro, já que ainda temos 36 rodadas. Eu acho que vale muito a pena tentar o Jefté no lugar do Egídio. Quanto à parte da frente, né, Iago Felipe e Martinelli, eles têm jogado tão bem que ele não vejo outro jogador ocupando essas vagas. Iago Felipe fez uma grande jogada que culminou no gol do Gabriel Teixeira. Martinelli é incansável na marcação, realmente nas roubadas de bola. Martinelli vem vindo muito bem. Além deles, agora a gente tem que pegar também para criticar o jogador que nem sempre está bem e nem sempre está tão mal. Hoje o Nenê realmente não foi bem no segundo tempo, porque ele já estava realmente cansado. Até tentou criar algumas jogadas, ele consegue dar uma cadenciada, tem uma organização tática e os outros jogadores começam a ouvir esse jogador. Por isso é importante ter um jogador experiente em campo, assim como o Fred e o Nenê. Eles são peças importantes, mas o Nenê não vem vindo bem nos últimos jogos. Mas não tinha outro jeito. Tanto o Ganso como o Casares não estavam disponíveis para essa partida. Então o Roger demorou muito para tirar o Nenê.
e depois acabou substituindo, mas as peças não funcionaram tão bem como a gente pôde comprovar ao longo até do meio para o final da partida. Caio Paulista já pode ser chamado de Caio Carioca. O cara tá totalmente em casa, tá tudo bem, ocupou o espaço que era de devido respeito, né? Porque a torcida estava perseguindo o jogador. E toda vez que ele entrava, quando ele entrava substituindo alguém, ele dava o sangue. Realmente ele foi muito bem. Inclusive, eu até falei em alguns comentários com os amigos sobre o Caio Paulista. Ele poderia ser até testado no lugar do Egídio. Porque quando o Egídio foi expulso na partida da Libertadores, o Caio Paulista fez muito bem a cobertura. Então, quem sabe, né? O Caio Paulista está muito bem onde ele está, mas é só um palpite de torcedor. Eu prefiro que o Jeff Té seja testado nessa posição. Gabriel Teixeira, o astro da partida, né? O man of the match, né? O cara que arrebentou no jogo, ele passou por trás da zaga, marcou aquele gol no cruzamento, né? Muito bem feito, cruzamento baixo. Gabriel Teixeira é titular, sim, e eu digo que ele está jogando melhor do que o próprio Kaique, que já foi vendido para o Manchester City. Mas eu acredito que o Kaique também esteja se poupando em relação aos jogos do Fluminense. Pode ser simplesmente uma sensação, mas a gente não tem certeza ainda. Fred é o Fred, né, gente? Não fez o gol, mas o Fred perturba a zaga adversária, comanda a equipe, é aquele jogador de referência que você fala assim, porra, aquele é o cara, aquele ali que eu me espelho. E assim, de repente ele pode estar até ensinando algumas coisas pro Gabriel Teixeira no posicionamento dentro da área, que resultou no gol. Fred é incontestável, é tricolor, é o nosso ídolo, merece uma estátua nas Laranjeiras. Quanto aos substitutos, né? Abel Hernandes, que vem entrando sempre muito bem, né? Hoje quase marcou um gol, ele foi muito bem na partida. O pouco tempo que ele fica em campo, ele corresponde. O Abel Hernandes, quem sabe no futuro possa ocupar a vaga do Fred. Lógico que nesse momento não o vejo com a mesma qualidade técnica, mas é um jogador muito esforçado que merece ser observado. Já os outros, o Luiz Henrique, Luca, meu Deus do céu, e o Wellington, que quase entregou o jogo, né? Quase perdeu. Na hora que ele deu o passe errado, que eu falei, olha, é agora que a gente vai tomar o gol. Mas o Wellington realmente, ele não é um mau jogador, né? Ele tem, dentro das possibilidades, quando ele ocupou a vaga dele ali, o Fluminense não estava bem na partida, o Cuiabá já estava dominando a partida, e o Roger fez as substituições para segurar o resultado, deu uma certa consistência, mas essa falha do Wellington realmente poderia ter custado os 3 pontos, né? Ficar apenas com um ponto na partida do jogo de hoje. Kaique, como eu disse, ele não tem vindo muito bem, talvez ele esteja sendo poupado em relação ao City, mas é um excelente jogador, é uma joia tricolor, e eu espero que em alguma outra oportunidade ou outra ele venha substituir e dar mais mobilidade à equipe, uma partida que realmente seja mais adequada, né? Porque também tem essa questão do mais adequado, porque os caras treinam sempre, olha, mas calor intenso, jogo às 11 da manhã, para quem está acostumado a jogar no final da tarde e início da noite, não é tão simples assim, gente. Faz muita diferença, ainda mais jogadores de alto rendimento. Então, pessoal, é isso. Essa é a análise da partida de hoje entre Fluminense 1, Cuiabá 0 pela segunda rodada do Brasileirão. Fluminense chegando aos 4 pontos. Tá indo muito bem, obrigado. Rumo à liderança, quem sabe o título vem, né?